Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo eu vou estar falando sobre goma, aonde deve ser feito, qual goma ser usado para cada tipo de chapéu e momentos que não devem ser usados também, uma coisa que é bem importante e algo que acontece bastante no meu dia a dia em reformar chapéu. Tem muitos que a gente não consegue fazer, não consegue reformar ou até mesmo tem que desgastar muito chapéu porque foi passado goma na hora errada e na hora que não era para ser passado, ou a goma errada em determinado material de chapéu. Então preste bem atenção em cada detalhe desse vídeo que eu vou passar aí para vocês, que com certeza vai ser muito útil. Então uma das coisas que é bem importante frisar é que existem vários tipos de goma. Existe a goma que é passada para chapéu de feltro e chapéu de pelo, que seriam então essas gomas aqui que eu uso. Eu não tenho fabricação própria, mas tem sim a goma que eu indico usar sempre, a goma que eu gosto de usar. Então que são essas gomas aqui. Essa goma aqui ela não deixa resíduo, ela não deixa marcas, não fica esbranquiçado, não resseca o chapéu e fica com o toque natural do chapéu. Então, e dá uma firmeza muito boa para o chapéu. Coisas que precisa prestar atenção antes de ser usado a goma. Tem muitas gomas que vai deixar o chapéu esbranquiçado, vai deixar ressecado, vai prejudicar o material de chapéu. Então cuidem bastante no você escolher a goma que vai ser usada. Já no chapéu de palha, não é a mesma goma que deve ser usada, coisas que muitos fazem e prejudica muito o chapéu de feltro ou de pelo. Então o chapéu de palha deve ser usado a goma do chapéu de palha. Muitas pessoas usam essa goma aqui, que é a base de cola branca. Então eu particularmente não uso ela, mas muitos usam ela no processo de passar, de aplicar a goma antes, deixar firmar e depois vem com o molde do chapéu de palha. Então pode ser usada ela é eficaz, mas não é a que eu uso. Então isso é muito de gosto, de testar, de passar no chapéu as duas e ver qual se adapta melhor para o que você precisa. Eu uso essa goma aqui, que ela é uma goma, ela se torna um pouco mais forte e ela não deixa o chapéu tão maleável, mas eu moldo o chapéu primeiro de palha sem a aplicação da goma e depois no final de todo o processo eu faço a aplicação da goma com o pincel. E nesses casos aqui do chapéu de palha, do trança invertida, tem as duas opções. Se você prefere aplicar a goma antes para poder moldar depois já com ele engomado, aplicar essa goma aqui, que é a goma à base de cola branca. Já se você preferir moldar ele no vapor ou na água sem a goma e no final finalizar com goma, aí sim essa goma aqui. Pessoal, ainda falando sobre cuidados, que é uma das coisas mais importantes em relação à goma, você precisa saber manusear, saber a distância onde você vai borrifar e você vai espalhar essa goma no chapéu, em que momento fazer isso é muito importante. O porquê disso? O chapéu, a goma nada mais é que uma cola. Se você fizer esse processo da aplicação da goma sem o chapéu estar extremamente limpo, você vai estar passando uma cola em cima da sujeira. Isso pode prejudicar de forma irreversível o chapéu. Então eu pego muitas vezes chapéus que fizeram isso e além de fazer isso, além de aplicar a goma sem o chapéu estar 100% limpo, aplicaram a goma errada. Então ou eu preciso lixar muito esse chapéu, ou ele tem vezes até de não ter reversão. Então muito cuidado, primeiro, limpeza geral no chapéu, limpeza seco, limpeza úmida e por fim sim a goma. E outra dúvida bem recorrente que chega até mim é o momento de passar a goma. Isso vai depender de como está o estado do chapéu. Se ele é um chapéu de pelo, geralmente como o próprio material ele é mais resistente e segura o molde, você vai fazer a limpeza desse chapéu todo, vai moldar ele e lá no final sim você vai aplicar a goma. Percebam que esse é um chapéu usado, que ele está todo sujo, mas ele permite
você trabalhar, você fazer o molde, ele vai segurar o molde e no final sim você pode vir com a aplicação da goma. Então esse é um tipo de aplicação. Em alguns casos de chapéu de feltro, você vai precisar fazer a aplicação do chapéu antes, então você vai fazer a limpeza toda do chapéu. Quando ele estiver todo limpo, você vai fazer a aplicação da goma. Percebam que esse é um chapéu bem mole, bem mole. Tem alguns casos que ainda permite que você molde primeiro e aplique a goma depois. Mas em alguns casos você pode fazer a aplicação da goma, deixar ele descansando e aí no outro dia sim vir com a aplicação do molde e por fim da goma, para firmar bem o chapéu. Então nesse caso você vai ter que dar mais de uma mão de goma. Outra coisa bem importante é que a goma, pessoal, ela não deixa de ser um produto químico, que vai, de certa forma, agredir o material de chapéu. Algumas mais, outras menos, mas todas vão. Então só usar quando realmente for necessário. Já vi casos de aplicação de goma em chapéu novo de pelo, que não precisa ser aplicada a goma. Apenas você vai moldar o chapéu e ele automaticamente vai segurar o molde. Tem chapéus de pelelã, chapéus de feltro, que também não necessita da aplicação da goma quando o chapéu novo. Chapéus de pelo usado também, que você pode fazer a limpeza, pode fazer o molde e não vai precisar da goma. Então não precisando da goma, não se aplica a goma, beleza? Então só em casos que realmente precisa ser usado. Tomem bastante cuidado também quando for aplicar a goma em chapéus claros. A distância de onde você vai aplicar vai fazer diferença, justamente pelo modo com que a goma vai chegar até o chapéu. Se você borrifar ele, usar a goma num borrifador e borrifar ele mais de longe, a goma não vai se concentrar em um único lugar. Se você aplicar ela de muito perto, vai ficar com uma concentração muito grande em um lugar só do chapéu e por ele ser um chapéu claro, pode vir a manchar. Então tomem cuidado, principalmente com os chapéus claros, para fazer esse jato, para borrifar de uma distância mais ou menos de uns 30 centímetros de distância e 20 centímetros de distância para pegar uma área maior do chapéu e você vai aplicando dessa forma no chapéu todo. Então não deixa o borrifador tão próximo na aplicação. Aí lembrando, nunca, mas nunca aplicar goma laca em chapéus de feltro ou pelo. Nunca, pessoal. Isso pode vir a estragar ou danificar o seu chapéu de forma irreversível. Esse foi mais um vídeo aqui do canal. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho que como esse vai ter vários outros vídeos relacionados a chapéu.